o começo de tudo, né? Da onde você veio, como você foi criado e até o momento que o jiu-jitsu entrou na sua vida. Sim. Como é que foi? Então, antes de a gente começar, a gente estava conversando algumas coisas, né? Rômulo, você falou algumas coisas, e aí algumas coisas passaram na minha cabeça rapidamente, que eu falei, pô, eu passei por isso aconteceu comigo. Isso aqui. Eu sou filho de pais espanhóis, né? Meu pai e minha mãe. Eu nasci no Brasil, mas os meus pais, eles falavam espanhol com os filhos. Eles não falavam português. Então, quando eu fui na escola, o que aconteceu? Eu não sabia falar português. Alguma coisa sim, mas eu não tinha contato com crianças e tal, muito contato, e o que era mais comum era a língua espanhola, né? E eu, com certeza, eu devo ter sido muito chacotado, né? Não sabia muitas palavras e tal. Sou péssimo em português, acho que por causa disso também ajudou. Então, isso daí, né, me dificultou um pouco, né? Nessa coisa de eu, na escola, muito tímido e tal. Acho que por conta desse probleminha, né? De eu não aprendi português na escola, basicamente, né? Escrever principalmente, que aí a escrita, né? Eu não sabia escrever em português mesmo. Falar alguma coisa assim, mas... Então, eu com certeza passei por muitas situações na escola. Estudei em um colégio público, na época era uma boa escola e tal. Mas, eu lembro num primeiro dia de aula meu, né? Eu não era tão magrinho assim, e era por altura, né? Na escola era assim, formação. Que cobrir, né? Isso, altura e tal, cantava o hino e tal. E no primeiro dia de aula, o cara de trás virou e falou, pô, saco de batata, me chamou de saco de batata. O cara mais cheio, eu virei socão, aí acabou a fila, né? Vai todo mundo espalhado. Aí acabou, já foi pra direção. Então, bullying, problema de bullying resolvido na hora. E eu era um pouco mais, assim, enfesado quando era muito jovem e tal. Então, eu acho que aí meu pai deve ter percebido que eu tinha que canalizar essa energia toda, esse negócio e tal. E aí o tempo foi passando, eu continuei... Era criança problemática. Não era de muita conversa, era meio caladão, assim, não tinha muitos amigos. Tinha uma turma, assim, que a gente convivia mais, que eram uma família de italianos também, eram italianos os caras também. Eram 2 irmãos e o outro era primo. Então a gente ficava muito junto. E explicando isso por quê? Por que eu fui chegar no jiu-jitsu, né? Então eu era adolescente, antes dos 15 anos, 14, claro, né? Eu gostava de esporte, a gente jogava um futebol na praia, vôlei e tal, normal. Só que a gente era sempre muito, muito entre nós, assim, meus irmãos e esses amigos que eram italianos, que a gente se dava bem porque os pais vieram para o Brasil também, tiveram uma vida assim parecida com a dos meus pais, não se juntavam muito, né? Era mais entre eles. E um dia a gente jogando um futebol entre amigos, assim, na praia, né? E se aproximou um grupo... de Copacabana. Copacabana, isso. E se aproximou um grupo, uns rapazes ali, também, adolescentes, mais velhos, mas eram bastante. Queria jogar com você. Meu irmão mais velho, que era mais esquentado, assim, pô, não, ninguém vai jogar com a gente só joga entre nós. Aí já criou um certo problema ali, e os caras, assim, acabou que no final a gente saiu da praia correndo, com essa turma atrás da gente e tal. E o meu irmão do meio, que era o mais político, né? Ele parou e falou, pô, pessoal, não, que meu irmão mais velho também é nervoso e tal. Os italianos já vazaram pro outro lado, ficou só a gente. E aí ficou nesse impasse e tal. Então a gente chegou para casa, não brigamos, claro, e tal. Saímos correndo, mas meu irmão fez ali um meio de campo. Não, tá nervoso e tal. Os caras, nunca mais vem aqui. Fomos para casa e quando chegou essa notícia do meu pai, não gostou, claro. Falou, vocês não podem fugir da briga. Pode até apanhar, mas não pode fugir da briga. E eu vou botar vocês num esporte, numa luta. E aí foi quando ele colocou a gente no jiu-jitsu, né? Os 3 irmãos. Isso foi qual década? 70? Janeiro de 80. Janeiro de 80. Eu lembro que no Natal ele deu o kimono e uma bolsa igual, os 3. E o que aconteceu foi o seguinte, um dos funcionários do meu pai, que ele já tinha aqui na Brasil, a empresa, que é a empresa de dublagem, que hoje eu estou lá, ele tinha um funcionário que conhecia um rapaz que dava aula em casa. Ele era faixa marrom, chamado Marcos Soares, que é aluno do Cássio. E aí a gente foi para casa que era bem próxima à nossa casa, era Cis Brasil. A gente morava na Barata Ribeira, até o Rodolfo do Viver, que é bem próximo. E aí era cobertura, morava na cobertura e a gente ia lá treinar. E meu pai falou, vocês não podem fugir da briga. Se acontecer, tem que brigar e vocês vão ter que ir na praia de novo, não tem jeito. Vão ter que ir nessa praia de novo, vão ter que... Que era antiga, que era Rodolfo Dantas.
E foi aí que eu entrei no jiu-jitsu. Aí tu fala assim, pô, então eu entrei no jiu-jitsu porque eu apanhava na praia. Porque exatamente Agora eu foi apanho que- no jiu-jitsu e na praia. E você falou, o Romulo comentou ali também. E eu falei, pô, tem muita coisa que acontece, né? Realmente, a nossa vida é mais ou menos assim, né? Uma doideira, Parecida. porque a gente entrevistou um amigo nosso, que é capitão da Polícia Militar, o Prujante. A história é muito parecida. Aí a minha história também era, eu tinha mudado de bairro para um bairro lá em Caxias. Cheguei lá, eu só sabia o que eu sabia de luta. Jogo do Street Fighter, aquela voadora, né? Qual é aquele personagem do Street Fighter? Fizer isso na rua, Street já Fighter não, Mortal Kombat, o que? Liu Kang, não era que dava voadora? Falei, meu irmão, se alguém vir, eu dou Não dá, voadora, meu irmão. pô, não Vou dar uma funciona. voadora no moleque, o moleque me deu 3 socos por dentro da cara. Falei, não, Antes de sair a voadora, eu tenho né? que procurar alguma coisa pra fazer. Mestrão, nessa época, quais eram as academias que... Porque assim, o jiu-jitsu se limitava ao Rio de Janeiro, já existia em São Paulo. Só tinha São no Rio. Paulo, sim, já tinha no Pará também. Já tinha alguma, mas era muito pouca coisa, né? E tinha na Tijuca, né? Mas era que se Muito limitava aos Gracies comum. ou já Exato, os tinha Gracies. saído do Gracie já? Tinha o Oswaldo Alves, né? Que também era Sim. na Zona Sul, né? O Carson, os Gracies todos, né? Que Rolls. tinham isso, as academias deles, né? E tinha na Zona Norte, né? No subúrbio, tinha o Monir, né? Enfim, tinha algumas academias, não muitas, né? Niterói também, tinha Oriente, que era uma academia muito, muito conhecida também. E o pessoal que dava lá em casa, né? Como o Marcos Soares, que hoje ele está no Canadá, né? Que foi ele que me levou no Carson, na verdade. Logo depois. E o me jiu-jitsu era o mesmo jiu-jitsu de hoje? levou. Não. Era um pouco diferente. Eu aprendia defesa pessoal, fazia quedas. Era uma aula muito longa. Era uma aula de 1h30, 2 horas de aula. Que você fazia um aquecimento longo, não era 10 minutinhos. Tinha a parte de defesa pessoal, como eu falei, de quedas, de pancadaria e a parte de chão. Era o jiu-jitsu tradicional, o jiu-jitsu japonês, como você falou muito bem no começo, que era isso, né? Que com o tempo foi indo para a parte só de solo, né? Que é essa parte esportiva que a gente vê nas competições, que são as quedas, e a parte de chão, que é onde realmente se desenvolve o jiu-jitsu brasileiro, que a gente chama hoje, que é hoje não, já há algum tempo, que é o jiu-jitsu brasileiro, né? Então foi por aí. Não, curiosamente, assim, eu comecei o jiu-jitsu em 91. E comecei por esse motivo também, nessa época, década de 90, Batendo você 80. também? Não, mas o mundo era hostil. Um cara desse tamanho. Não, não era magrinho. Mas o mundo juvenil era Sim. hostil. Isso. Era hostil. Era o tempo inteiro um querendo subjugar o outro na porrada. Então, assim... E era briga de rua, de boate, esquina. toda boate terminava em briga. Toda boate terminava em briga. Começava a festa bem e terminava mal. Era sempre assim. E, cara, então, assim, cara, naquele ambiente hostil que a gente vivia na adolescência, eu falei, cara, eu tenho que aprender uma luta. E realmente, pô, a gente aprendia a defender um tapa, dar uma queda, porra, defesa pessoal, tal, não sei o quê. Acho que com a ascensão do MMA, essas coisas de briga na rua, o brigador de rua começou a ser muito mal visto, né? Sim. E aí o jiu-jitsu partiu para essa coisa mais esportiva. Hoje em dia, as pessoas que procuram jiu-jitsu procuram por um esporte, não para... Talvez não pensando em antes eu lembro que o self-defense. pessoal entrava muito assim, no jiu-jitsu, assim, no tipo, novembro, dezembro, que é pra vir, né? Ia vir carnaval, já, né? Porque ia ter briga, o cara já tinha que saber se defender. 3 meses. Existiu, pô. Tem 2 meses para brigar. Ele apoiou mais ainda. que nem- Eu lembro dos bailes funk, né? Minha mãe não deixava eu ir, né? Claro, né? E aí, mas a gente assistia muito aqueles vídeos da Furacão 2000, né? Que tinha aquele lado A, lado B, aquela galera saindo na porrada. E aí, do nada, eu passei a perceber que surgiram nos vídeos dos corredores uns caras que se aproximavam dos outros com a mão mais ou menos nessa posição assim. Bem agachado. né? E abriu um clarão, onde os caras iam abrir um clarão. Eu falei, meu irmão, que parada é essa? Por que tá todo mundo correndo desses Então, caras? se Meu agarrar e irmão, trazer pro lado B, já era. são mano. uma parada aí de jiu-jitsu do jiu-jitsu dos playboy lá de Copacabana, mano. Parece que quando eles pegam, tá errado. E você lembra da sua primeira aula? Lembro. Na verdade é o seguinte, quando meu pai matriculou os 3, né, juntos, e eu faltei, eu fiquei nervoso, com medo, eu não fui no primeiro dia. Mas você treinou só com teus irmãos? Então, o que aconteceu? Eles foram, na primeira aula eu não fui, eu fiquei meio apavorado com essa primeira aula. Depois eu fui, porque o que aconteceu? Na academia, na casa do Marcos Soares,
Tinha uma turma de adolescentes, que era a minha idade. Meus irmãos, um já tinha 18, outro já tinha 20 anos, né? E eu era 15 anos, né? Então é aquela faixa que não é nem adulto nem criança. Então você não sabe onde se coloca nessa fase, né? E aí eu faltei no primeiro dia, porque eu estava indo junto com eles. E na segunda eu fui porque tinha um outro rapazinho que entrou, que estava também, que ele fez uma aula junto comigo. Eu fiz essa primeira aula com esse menino que já tinha, acho que já era faixa amarela e tal. E eu fiz um treino lá e eu gostei. Só que esse menino, ele foi mais para me ajudar ali, para eu poder ter esse primeiro contato. Que eu não queria treinar com os adultos, os caras homem, né? Não era um jovem. E aí eu gostei. E aí depois, na outra aula, eu já fui com os meus irmãos, junto com eles, na aula dos adultos, né? E foi bem interessante. E foi essa aula muito longa, né? Como eu falei, um aquecimento puxado, depois foi defesa pessoal, e a gente correndo, anotava. Carniça. Nossa. Sobe naquelas costas. Agachamento. Que o joelho agradece, né? Agachamento com o cara nas costas. Era tudo homem, né? Não era meninos. Né? Aos 15 anos eu tinha corpo de garoto. E os caras já eram adultos, né? Mas foi muito bom pra mim. Eu acho que pra mim foi esse primeiro momento. Essa introdução, foi né? até conviver com eles, a conversa era outra, o papo diferente. Então acho que isso daí fez uma grande diferença na minha vida. E ele tá vivo ainda, esse teu professor? Marcos Soares, sim, no Canadá. Tá no Canadá. Estive com ele. Meu filho mora lá hoje, então você tá em Vancouver. Pô, que né? maravilha. É um cara assim que me apresentou ao Carson, ele que me levou pro E Carson. como é que foi? Quanto tempo depois você foi pro Cássio? Então, Como é que ele foi me assim? deu. Eu peguei a faixa amarela, eu entrei em janeiro de 80. Peguei a faixa amarela assim, tipo julho, alguma coisa assim, agosto. Não tinha né? nem idade pra pegar colorida, né? Não, azul não podia, né? Só com 16. Então peguei a amarela. E quando eu fiz 16 anos, já teve uma competição importante, que era uma por ano, ou duas que tinham naquela época. E o Marcos Soares me levou pro Carson, que ele falou, ele levava alguns alunos, que no Carson existia uma seletiva do Carson, que eram muitos atletas, ele tinha muitos lutadores. Né? Então tinham 4, 5 numa categoria, ele tinha que escolher 2. Só podia inscrever 2. E o Marcos Soares tinha com o Cássio, ele tinha um acordo que ele, quando ele percebesse que tinha algum atleta bom, ele levava lá para fazer a seletiva. E se essa pessoa fosse bem, entraria na competição. O Cássio era muito justo. Né? Ele não era porque o aluno era dele ou não. Não vai. Pô, se eu ganhei a seletiva, eu fui bem, ele vai lutar. E eu, já com 16 anos, eu ainda estava com a amarela, mas eu lutaria com a faixa azul, claro, 16 anos. Né? Que já seria a faixa azul. E eu venci essa seletiva, né? Eu ganhei essa seletiva. Na época era peso médio, que em 16 anos, se não me engano, peso médio era 66 quilos, alguma coisa assim, né? Eu venci a seletiva e eu fui para essa competição, né? E eu fui saber depois que normalmente quem ganhava a seletiva no Carson era o campeão da competição. Era muito comum, porque a seletiva era tão difícil, mas era tantos treinos e lutas que você faria lá, que você passava já o pior na academia do Carson. E lá o fácil era o campeonato. Né? Claro que nunca era fácil, claro. Né? E o Carson falou, pô, você vai lutar junto com o outro, vai ter vocês dois. E nessa competição eu fui campeão e fiquei no Carson. Dali em diante, eu já fiquei no Carson direto. E quem já treinava lá nessa época? Pô, era muita gente. Bom, o Rosado, o Pinduca e tinha o Peixotinho, Mário Cupertino. Esses eram os... Já era faixa preta, né? Então, Peixotinho não, mas o Rosado, Mário Cupertino, Pinduca, já eram caras... Nossa, que você olhava aqueles caras e falava, pô, tenho que estar junto deles aí, né? E tinham outros, né? Murilo, Bolão, que veio um pouquinho depois, né? E treinar com esses caras já era... Cara, isso foi em 81, né? Você falou já 81, era... 82. eu comecei já... 80 eu já estava lá. E lá era assim. Tinham 2 tatames pequenos e um grande, né? E o tatame pequeno só ia, assim, convidados. Não era qualquer um que ia. No tatame grande era normal, era uma aula comum, uma aula normal. Todo mundo treinava e tal. E, pô, por eu ter ido nessa competição bem, eles me chamaram para ir nesse tatame pequeno, né? Que aí, mano, era um negócio... Tatame que cabia 2 duplas treinando e a galera em volta e o treino rolava um treino
muito, assim, diferenciado, um treino super Os duro. competidores, não. Aí realmente era um... Cara, curiosamente, ontem eu me distraio com a internet pra cacete, né? Ficar naquela... E aí apareceu a luta, os melhores momentos do Pinduca com o Marcos Ruas. Nossa. O Pinduca era guerra, né? muito forte. Não, aquela luta foi uma selvageria, meu irmão. Aquilo ali. Mão seca, sabe? Não tinha luvinha. Era mão seca. Cara, eu vi assim, uma hora o Pinduca levou o Marcos Ruas pro chão quando caiu. Meu irmão, o cara dando aquela cotovelada aqui na cabeça. E aí ele passa a guarda. Meu irmão, o negócio... Porra, Não é, porque aquilo ali... Você tava naquele evento de 84? Não fui. Você era novinho ali, né? Você tava ali, pô. Eu via os caras treinando ali e tal, mas não dava. Ali muito novo. Não dava, foi pra assistir, não? Nem pra assistir, muito sangue e tal. Nem pra assistir eu fui, nem pra assistir. Cara, aquilo parecia uma rinha de galo mesmo, né? Porque até o público mesmo era ali, o público em mesmo volta do ringue ali, puxando, empurrando. Porradaria que saía depois também, quando se desentendia. Era uma rinha, não? Era um negócio estranho.